exaltado é o nome do nosso Deus. A Jesus Cristo seja dado toda honra, toda glória, todo o louvor, todo o domínio, todo o poder ao Rei da Glória, ao majestoso, glorioso, eterno e santo, aquele que tudo criou, aquele que tudo formou, aquele que é digno de louvor, digno de adoração, digno de exaltação. Somente a Jesus nós louvaremos, somente a Jesus Cristo nós adoraremos e nós exaltaremos ao teu nome sobre os céus, sobre a terra, sobre os mares, sobre os vales, as montanhas, as ruas, os bairros, as casas. Nós encheremos com a presença do Todo-Poderoso todos os lares desta terra, porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, capaz de penetrar a divisão da alma, a profundeza do espírito. Ó Senhor, meu Deus, venha neste momento ao mover-se de uma forma sobrenatural a este lugar, aqueles que adentrarem para ouvir esta mensagem da palavra do Senhor, o meu Deus, o teu Deus, porque a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia, porque ela é viva, ela sara, ela cura, ela liberta, ela transforma vidas. E esta palavra é uma palavra que pode passar todos os céus, toda a terra, mas a palavra do Senhor, o meu Deus, jamais irá passar. Você pode glorificar ao Senhor nesta tarde, no qual está caindo a tarde, chegará a noite. Você pode falar: Senhor, eu te agradeço pela roupa que eu visto, pela comida que me alimenta. Eu te agradeço pela casa que me abriga, pelas tuas bênçãos infindáveis. Te agradeço pela vida. Ó Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por ser um Deus de maravilha, um Deus maravilhoso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus poderoso. E é este Deus no qual nós contemplamos a tua grandeza neste momento, que adentrará a tua vida, a tua casa, ao teu lar, a tua família. A paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esta mensagem. Salve uma vida, salve uma alma. Ajude a nós a levarmos a palavra de Deus àqueles que necessitam, que estão no crime, que estão nas drogas, estão nos vícios, aqueles que estão doentes, sem esperança, em desesperança, porque a palavra de Deus é o que nos traz a esperança, e a palavra de Deus é o que nos faz alcançar a sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor à palavra do Senhor. Enquanto nós ministramos a palavra, você vai se desligar de todo o átrio dessa existência e se conectar diretamente nos céus, para que Deus venha de uma forma sobrenatural tocar ao teu coração, ao teu entendimento, transformar a tua vida, transformar a tua essência, transformar casas, bairros, vilas, favelas, países, porque a palavra de Deus é o que transforma vidas. E quando você republica, você compartilha essa mensagem aos que estão doentes, aos que estão desesperançados, aos que estão a caminhos de morte, você está salvando vidas, você está salvando almas, você está levando esperança pela palavra, porque eu não salvo, quem salva é Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória seja dada somente a Ele, todo o louvor, poder e domínio terreno, eterno. Jesus Cristo, Rei da Glória, que se faz presente neste momento, adentrando ao teu lar, adentrando a tua casa, adentrando a tua família. Este Deus que é maravilhoso. Senhor Jesus, nós nos prostramos diante da tua grandeza, pedindo que o Senhor se mova, Pai.
diante do seu trono, os 7 espíritos que se movem diante do seu trono, e espíritos que se movem sobre os ventos, vai de encontro a cada vida, a cada lar, a cada alma, a cada um irmão que adentrar a este canal, para que haja redenção, transformação, para que haja cura, haja libertação, para que haja, Senhor, algo sobrenatural, porque nós não servimos um Deus natural, nós servimos um Deus que rompe o espaço-tempo, a lei, a física humana. Nós servimos a um Deus que é sensacional. A palavra do Senhor hoje se encontra em Mateus 15, que diz assim a palavra de Deus: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgrides os seus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondeu, lhe disse: Por que transgrides vós também os mandamentos de Deus, a vossa tradição? Porque Deus ordenou: honrai ao teu pai, honrai a tua mãe, e maldizestes ao teu pai ou a tua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim? Não precisa honrar nem o seu pai nem a sua mãe? Assim invalidaste pela vossa tradição os mandamentos de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo que honra os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendeis. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isto é o que contamina ao homem. Aleluias. Jesus Cristo, nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Criador, aquele que fez os céus, que fez a terra, e cuja tua grandeza se encontra em eterna perfeição, aquele que é santo, justo, fiel, verdadeiro, maravilhoso, equitéreo, eterno, a ele é dado toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo, ele nos fala de uma forma para que nós venhamos aprender o que é o mover de Deus, o que é a palavra de Deus, o que são os ensinamentos de Deus. O que contamina o homem não é o que entra pela tua boca, mas sim o que sai da tua boca, porque o poder da palavra, a terra foi criada. Toda a existência e conexão de vida foi formada pela soberania do princípio da vida, que é o Deus triuno, que se torna único na forma humana, constituído como Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Aqueles fariseus saduceus daquela época, eles estavam preocupados com as coisas vãs, materiais, falando que eles estavam transgredindo as leis feitas por homens, leis que foram constituídas por aqueles que não conheceram o autor, o consumador da vida, a principal pedra angular da existência humana. Aqueles fariseus agora, eles vão chegar diante do Criador e falar com ele, porque os discípulos dele estavam transgredindo uma lei que era feita por homens. E ali Jesus Cristo, o Deus triuno, que habitou entre os homens, a luz do mundo, o sal da terra, aquele que é o passaporte para os céus, e não há outro caminho a não ser aceitá-lo e reconhecê-lo como Deus, para que você esteja diante de Deus, para que você seja salvo, escrito no livro da vida, você tem que aceitar a Jesus.
Agora eles vão falar que os discípulos de Jesus Cristo estavam transgredindo por não lavar as mãos e se alimentar. E Jesus vai falar: não é o que contamina, não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. Porque muitos que são crentes, muitos que são às vezes hipócritas, que se dizem ser e não são, porque não há um justo sequer. Os pecados estão diante dos nossos olhos a todo tempo. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Se o meu olhar for tenebroso, com trevas serão. Todos nós pecamos todos os dias, no agir, no falar, no pensar. Não há um justo sequer. Mas a graça do Senhor e o sangue dele é que nos converte e nos reveste de todo o pecado e nos purifica. Agora Jesus vai falar com eles: vocês dizem porque os meus discípulos não lavam as mãos para comer, mas vocês desonram aos seus pais, desonram as tuas mães, vocês transgridem os mandamentos de Deus, que é uma determinação. E quantos de nós julgamos ao próximo por ver vestes, roupas, barbas, cabelos, por ver às vezes pessoas que são mais cheias do Espírito Santo do que muitos que estão de ternos, gravatas, e são templos vazios em cima de altares que adoram a Balaás, Balaís, adoram a Aserá, a Baal. Adorarás somente o Senhor, o teu Deus, aquele que te criou e que te formou. O reino dos céus é chegar à porta dos vossos corações, para que tenham vida, vida eterna, diante da plenitude do Senhor dos exércitos, aquele que te constituiu para que vá e dê frutos, frutos de salvação, de arrependimento, frutos de vida eterna. E muitos de nós estamos a julgar, porque nós vemos com os nossos olhos humanos, mas Deus enxerga e conhece segundo aos teus pensamentos. Antes de vós pensais, Ele já sabe o que vai falar, o que vai pedir, porque Ele já está no futuro, porque Ele é a existência, e sem Ele não há outro caminho. Jesus Cristo, Ele veio por uma humanidade na qual ele já sabia desta era, esta era na qual vivemos, esse século na qual vivemos, esse tempo que não passará. Ele vai voltar nesta era. E desta geração, que é uma geração corrompida, uma geração na qual estão colocando os valores, amando a si mesmo, acima dos mandamentos das Escrituras Sagradas. Estão fazendo doutrinas de homens para manipular o verdadeiro evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho de Jesus. Ide pelo mundo, pregai ao evangelho a todo ser, a toda criatura, porque Ele é santo e sempre será santo. Não é porque existe um dia no ano que se chama uma semana santa que só vai ser lembrado Deus neste dia. Primeiro mandamento: amarás ao Senhor, ao teu Deus, todos os dias das vossas vidas. Estarás com o Senhor, o teu Deus, todos os dias da tua vida. E muitos querem fazer a vontade de Deus em um único dia. Mas os livros, existem os livros e o livro da vida. O livro da vida, quem abre e quem desata o selo é só Jesus. E aquele que aceita por reconhecimento a Ele como Deus, está escrito neste livro. Agora os livros são os relatos dos meus atos, dos teus atos, que estão ao nosso derredor, o mundo espiritual, que os teus pensamentos, os teus pecados, os teus prazeres, tudo que é oculto diante dos olhos dos homens, são anotados nos livros. Todas as obras boas e as obras más que nós fazemos em toda a nossa existência humana está sendo anotada nos livros. E Deus não irá se compadecer de uma humanidade na qual busca Ele somente uma vez. Todos nós somos templos, mas não sejais só templos vazios, sejais habitação do Eterno.
para que Ele more dentro de você, para que Ele faça de ti habitação eterna, para que Ele caminhe contigo e você nele. Porque é assim que tem que ser. Porque quando estamos conectados a Deus, tudo que nós fazemos, o primeiro pensar, a primeira palavra do seu levantar: Senhor, estou aqui. Os teus projetos, os teus planos, os teus desígnios estão envolvidos diante do Senhor, o teu Deus, porque Ele é o dominador da existência, e tudo quanto nós pensarmos ou fazemos, temos que entregar a Ele, para que Ele venha nos abençoar, para que Ele venha nos transformar, para que Ele venha nos direcionar, para que Ele venha nos estabelecer. Porque este Deus é um Deus maravilhoso, e não há outro Deus sem Ele. Milhares estão perecendo por doutrinas de homens, que ficam nos seus palacetes, comprando aeronaves. Agora levar o meu avião, eu sou o pastorzão, pá. Raça de víbora, até quando vos convertereis dos teus maus caminhos? Até quando vos aliareis diante da presença do Senhor? Enquanto na Nigéria, na África, estão morrendo, sendo perseguidos, enterrados vivos pelo evangelho genuíno, amando ao nome de Deus e honrando a Jesus Cristo. E muitos de nós estamos sendo os hipócritas, como os fariseus e os saduceus, porque não é só nenhum dia que você deve honrar ao Senhor, mas honrai a Ele em toda a sua existência. Honrai a Ele com sabedoria e inteligência. Honrai a Ele. Porque Deus, Ele amou ao mundo de tal maneira que Ele se subdividiu da sua existência sobrenatural. Ele se fez carne e habitou entre nós, se fazendo filho. Andou nesta terra a pregoar o evangelho, de vila em vila, bairro em bairro, a pé, no dedão, cruzando desertos, não de aeronaves e de carrões, cobrando dízimos e ofertas. Ao contrário, se tinha 2 túnicas, dá uma ao próximo. Repartia os teus bens, visitar os órfãos e as viúvas, aos que estão doentes, cativos, oprimidos, libertai-vos. E hoje, as empresas que se dizem igrejas não alimentam nem os que estão dentro da casa, mas os dirigentes, os poderosos, estão andando de aeronaves, juntando dinheiro para trocar porque já está velha. E muitos estão achando que o dinheiro vai comprar a salvação, e não vai. Jesus, Ele não quer dinheiro, que Ele é o dono da criação, o rei do universo, e toda a riqueza material será reivindicada quando Ele vir. Porque foi Ele que criou e não o homem. Ele é o Criador, a existência, a conexão de vida, a excelência. E não é pela quantia que você dá ou que você ajuda. Porque devemos ajudar, sim, devemos ajudar, mas na proporção daquilo, não aquilo que eles cobram para fazer. Ah, se você está doente, tem coragem de fazer um dízimo de R$1.000, de R$10.000, é eles que curam, é eles a oliveira que produz o azeite, não é? São hipócritas, fariseus, filhos do diabo, cobrando porque não são deles, vendendo que não são deles. Quem cura é a presença do Espírito, e Ele é santo, e não habitam em templos corruptíveis, porque muitos operam com doutrinas de demônios dentro dos ministérios. E muitos que estão às vezes fora são cheios da presença do Espírito e têm comunhão com Deus. Porque não é a religião que vai salvar a humanidade, não é congregações que vai salvar a humanidade. Quem salva a humanidade, o Redentor, se chama Jesus Cristo, o Criador, Deus e Senhor, o caminho, a verdade e a vida, o teu Salvador. Deus, Ele quer da humanidade a um coração contrito, a um coração compungido, um coração quebrantado, alinhado,
diante da tua presença. Deus, ele não quer esmolas humanas, que ele não precisa de matérias. Deus, ele quer que você adore a ele na beleza da santidade, reconhecendo a ele na tua grandeza e fidelidade. Porque quando nós nos voltamos para Deus, as coisas começam a se transformar. O ambiente começa a se transformar. Porque como eu posso cobrar por aquilo que não sou eu que faço, não sou eu que dou, é de graça o que você recebeu de graça. E se nós recebemos a salvação por meio de Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, que se esvaziou a última gota de sangue, por todos os pecados, potestades, malignidades deste mundo terreno, para que nós tivéssemos a oportunidade de reconhecê-lo e sermos salvos pela graça, pelo sangue. E muitos se colocam acima do Criador. Abram os vossos olhos e fala, para que não fiques para trás. Porque Deus, ele quer você numa comunhão perfeita, numa adoração perfeita, fazendo o bem ao próximo, salvando a sua família, os seus familiares, os seus vizinhos, propagando o evangelho de Cristo aos que estão caídos no mundo dos vícios, das drogas, indo pelo mundo e fazendo o bem, levando o amor, a esperança, a fé em Jesus, que salva, resgata, cura e transforma vidas, almas, famílias, gerações. E a quem nós estamos servindo? Esta reflexão, porque não é só em um dia que nós devemos fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus deve ser feita quando você acorda, quando você deita, quando você levanta durante o dia, mesmo que se você não puder falar, você esteja conectado com ele, na tua mente, adorando a ele, exaltando o nome dele. Hoje, quando nós olhamos para este mundo, o mundo na qual ele vê a matéria, o que é material, não compreendendo, não entendendo o que é espiritual. Porque o que é espiritual, se nós não compreendemos nem o que é terreno, como muitos vão compreender o que é espiritual. Porque o Senhor veio para te salvar, ele veio para te resgatar, ele veio para estar contigo, ele veio pela vida de todos nós, e por amor a cada um de vós, ele veio para que você entenda que ele é Deus, Rei e é Senhor, e que ele deve ser adorado na beleza da tua santidade. Porque quando nós adoramos a Deus, nós fazemos parte, e ele nos santifica. A presença nos vivifica, a presença nos renova, nos limpa do pecado. Nós devemos entender que o mundo jaz do maligno, e o inimigo não está brincando, ele está ceifando vidas, almas, famílias, destruição, um grande desamor generalizado. Se uma pessoa sofre um acidente na rua, como esse ônibus está passando, vai aparecer milhões para filmar, mas vai aparecer poucos para socorrê-los. Onde estamos ligados, nos trens já não se conversam mais, nos metrôs. Você entra dentro de um metrô, as pessoas já não trocam ideia, já não conversam mais. É ligado nos meios tecnológicos, dentro das suas casas, dentro dos seus lares, já não amam mais a criação, já não saem mais para a natureza, para contemplar a grandeza do Criador, para falar do amor do Senhor. Querem estar em palcos, em palanques,
É dentro dos becos, das ruas, das favelas, das guerras, dos países que não pode pregar o evangelho, que a palavra tem que ser vivificada. E muitos querem ser os seus palanques, os seus palacetes. A árvore boa é conhecida pelos frutos, e os frutos são a presença do Espírito. Porque todas as almas na qual você apregoar a palavra de Jesus e for salva pela palavra que você apregoou, e Jesus Cristo salvou aquela alma, o teu galardão está sendo anotado, o teu reconhecimento está sendo creditado não diante de homens, coisas corruptíveis, mas diante da eternidade. Que Jesus falou: amai ao próximo como a ti mesmo. Eu vos digo, como a ti mesmo. Eu vos digo, amai aos teus inimigos. Amai os que te perseguem. Amai aos teus caluniadores. Porque não é o padre que vai salvar, não é o pastor que vai salvar, não sou eu que vai salvar. Quem salva é ele, a glória é dele, a honra é dele. E o homem quer tirar a glória de Jesus, a honra de Jesus. Eles querem tirar o poder de Jesus. Porque todas as coisas feitas pelo nome foram feitas para ele, por meio dele. E tudo que foi criado sem ele, nada se fez. Entendamos que ele é, e não nós, que é instituído, e que veio a nós, para que nós possamos alcançar a grandeza do Criador, para que nós possamos alcançar a salvação de Ele, porque é nele que nós adoramos, é a Ele que nós glorificamos. Porque se eu tenho algo impossível diante dos meus olhos, mas a palavra ela vai nos falar que todas as coisas são possíveis ao que crer, em quem temos acreditado, em quem nós temos crido. Porque muitos, para que crê e testifique do evangelho genuíno que foi comprado a preço de sangue, não só na cruz do Calvário, mas também dos profetas que morreram e levaram a palavra de Deus, como muitos morrem até o dia de hoje, sendo enterrados vivos, mas não negando a fé, não negando a esperança, levando a palavra, o evangelho genuíno. Salve uma vida, salve uma alma. E sim, você terá o seu galardão diante de Deus. Porque não é aquilo que eu dou, ou aquilo que eu faço materialmente, é o que me conduz ao caminho da vida. É só Jesus que é o condutor. Eu posso ser uma boa pessoa, eu posso ter uma vida boa, posso fazer muitas coisas, mas se eu não tiver escrito o livro da vida, eu não tenho parte com Deus. Ele vai falar com você nos últimos dias. Ele vai falar com você nos últimos dias. Vós que pratiqueis iniquidades. Eu prego o teu nome. Eu expulsei demônios no teu nome. Apocalipse 20:15 vai dizer: aquele que não foi dado escrito foi lançado no lago de fogo. Nós vivemos no mundo material, mas tenho a convicção que o mundo espiritual, ele é real. E quando você desligar o fio que se chama vida, se neste momento o anjo do Senhor pedir a nossa alma, o que devemos oferecer a Ele? Quando nós nos colocamos na posição diante de Deus, em fazer um compromisso não com homens, mas sim com o Senhor, em adorá-lo, em fazer a vontade dele. Nós devemos estar na igreja, mas que ministério que você está? Ele não ajuda os órfãos, não ajuda as viúvas, eles não fazem o bem ao próximo, não pregam nas ruas, não salvam vidas, não salvam almas. Você está no lugar errado. Se você não vê cura, não vê milagres, não vê libertação, porque hoje existe o joio, que é o evangelho da prosperidade.
profetas foram ricos, mas foram sustentados pela palavra do Senhor. E nunca pediram, mas também nunca faltou. Porque Deus, se Ele cuida dos passarinhos que estão diante dos céus, não cuidará de vós, que são mais importantes do que as aves, que são a imagem e a semelhança do Senhor. Eu não estou aqui para julgar atitudes de ninguém. Eu estou aqui para salvar vidas, para salvar almas, para te dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro Deus sem Ele, e que o ser humano e toda a humanidade tem que reconhecê-lo como o teu Deus, o teu Rei, o teu Senhor, o teu Criador. E você tem que ser escrito no livro da vida. Porque se você não for escrito no livro da vida, você não tem parte com Deus. E muitos estão fora do Evangelho. Sabe por quê? Por causa dos escândalos das igrejas. Porque eles pregam aquilo que eles não vivem. Eles se dizem santos, mas não são. Se engordam com a carne das ovelhas e conduzem aquela igreja ao matadouro. Porque aonde não se prega salvação, aonde não se prega redenção, aonde não se faz ao bem, não se salva vidas, não se salva almas, tem algo errado. Então abra os vossos olhos. O Evangelho, a igreja, a religião não vai salvar vidas. Quem salva é Jesus Cristo. Não é que eu sou católico, ou eu sou crente, ou eu sou cristão, que há uma diferença, porque é um Deus só. Mas são seus atos que vão ser julgados diante de Deus. E a palavra fala: não adorarás imagem nem esculturas. Não é a Maria que salva, não é o padre que salva, não é o pastor que salva. Não sou eu que salva, quem salva é Jesus Cristo. E o primeiro mandamento da Bíblia: adorarás somente o Senhor, o teu Deus, que te criou, que te formou, que te fez a imagem e a semelhança dele. Nós reconhecemos que existe um Deus, mas só reconhecê-lo não basta. Você tem que praticar. Porque uma vez que você conheceu a verdade do Senhor, a palavra nos fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quando esta verdade nos liberta, nós temos que libertar dentro da tua casa, o teu vizinho, o teu amigo, o teu inimigo, o teu perseguidor. Você tem que apregoar a palavra. Se aceitar, bem; se não aceitar, você está fazendo a sua parte. Porque não é para todos. Infelizmente, porque tem muitos que já estão contaminados pelo mal e já decidiram a viver uma existência terrena e não uma existência eterna. Preferem as concupiscências, os prazeres. São os amantes de si mesmo, que amam mais as suas concupiscências e vaidades, malignidades, que serão passageiras, porque o que é corruptível se revestirá daquilo que é incorruptível. Se você for salvo em Jesus Cristo, quando ressoar da trombeta, você se revestirá de imortabilidade, será imortal. Porque o mundo real não é este mundo físico, é o mundo espiritual, que está diante dos olhos de todos, mas nem todos podem contemplar, só aqueles no qual Deus dá autoridade para que contemplem. Porque enquanto eu prego a vocês, existem potestades, legiões, tentando adentrar no teu lar, a tua mente, a tua casa, para que você saia da mensagem, para que você não seja salvo, como existem anjos do Senhor, lutando contra essas potestades e combatendo essas malignidades, para que vocês tenham salvação. A vida, ela é real. E como Deus, se você é real, como que Deus não pode ser real? Porque o ateu, ele não sabe explicar a existência da vida. A ciência não sabe explicar a conexão da vida. Mas a Bíblia explica
que no princípio era o Verbo era a palavra, e pelo poder da palavra Deus criou estrelas, galáxias, planetas, criações inimagináveis. Não pensa que a humanidade é a única bolacha do pacote, a única laranja da caixinha, porque ela não é a única laranja da caixinha. Não pense que a humanidade ela é única, mas Deus, Ele é poderoso para nos salvar, para nos resgatar, para nos restabelecer. O Senhor, Ele está a adentrar as nossas famílias, aos nossos familiares. O Senhor, o nosso Deus, Ele está a tocar ao teu coração. E como tem estado a tua vida? Como tem estado ao teu coração? Como tem estado? Porque nós venhamos diante de Deus, para que nós possamos entender que Ele pode fazer por nós aquilo que eu não posso fazer por você. Eu não posso salvar a tua vida, eu não posso salvar a tua alma, eu não posso tirar de você os vícios, mas Jesus Cristo pode tirar você do vício, das depressão, das drogas. Ele pode restabelecer no teu casamento, a tua família. Mesmo que as ondas dos mares, as forças malignas tentam te destruir e falar que não tem mais jeito para a tua causa, para a tua vida, mas Jesus, Ele está com as mãos estendidas para te alcançar. Porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa vos alcançar, e nem os ouvidos do Senhor estão agravados, para que não possa ouvir a tua petição. Porque não importa quantas vezes você pecou, quantas vezes você caiu, o mal já é derrotado, e ele vai tentar te destruir, colocar que não tem mais jeito, mas oportunidade de esperança para você. Mas enquanto há vida, há esperança de arrependimento, porque você tem um intercessor, um advogado que é o Criador dos céus e da terra, e que te amou e que se esvaziou naquela cruz do Calvário pela tua vida. Jesus Cristo, o Deus maravilhoso, e cujo esta glória, olha como Ele é poderoso, olha como Ele é maravilhoso. Poder de Deus. O que você acha que é impossível para Ele? Porque nós nos colocamos aprisionados dentro da nossa mente, dentro da nossa pequenez. Nós nos colocamos aprisionados dentro das nossas dificuldades, dentro dos nossos problemas. Dentro dos nossos problemas, achando que está tudo acabado, achando que não tem mais esperança. O inimigo, ele quer botar a dúvida ao teu coração. A palavra de Deus, ela é exatidão, ela não é dúvida. Não há 3 versão, 4 versão, ela é única, exata, por toda a matemática que está estabelecendo a criação, gera o perfeito da vida. A vida, esse planeta, produz a vida, oxigênio no ar, porque o nosso Deus é perfeito. Ele quer te alcançar, mesmo nas tuas provas. O que contamina não é o que entra, o que nós comemos. Mas no resto do ano, teus atos, o que você fez. Aí chegando na Semana Santa, todo mundo vai lembrar. Mas não é um dia que vai te soltar. Vamos ser tomado a força. E a força, ela nos fala persistência em lutar. E esta persistência, ela está dentro do teu coração. Jesus Cristo, Ele te chama tarde, para que você retire a pedra, para que você retire as barreiras, para que você retire as fronteiras, para que você retire
e não deixando participar da grandeza do Rei da vida. E não importa quão vermelhos sejam os teus pecados, ou quão em trevas você esteja neste momento, mas ele falou: haja luz, e houve a luz, e ele viu que a luz era boa. E hoje ele está com as mãos estendidas para vos alcançar, te dar salvação, te encher da presença, te renovar, te refazer. E mesmo quando o filho peca, ele cai, ele não deixa de amá-lo. Mas ele não ama o teu pecado, mas ele quer te alcançar para te restabelecer, te religar diante da presença da glória dele. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo, ele veio para te dar vida, e uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra que vai te tirar do lamaçal da podridão, dos vícios, das drogas, do crime, do pecado. Porque ele falou: eis que eu usarei as coisas loucas deste mundo para confundir a sabedoria humana. Eis que eu crio coisas novas, além da compreensão do que compreende este entendimento terreno. Eis que eu estabeleço entre as minhas criações loucura aos olhos da sabedoria humana, mas é para a glorificação do Deus Todo-Poderoso. Lastor e Calamalacébia, Replaquistor que miricanta, Ragnarasai, Replastor e Kiribi Kimiko Manara canta Ragnácia. A ele a glória, a ele o domínio, a ele o poder. Rabassori Kimiko Manara Sébia. Ele está segurando nas tuas mãos e está falando com você, ao teu coração: endireitai as tuas veredas, alinhai aos teus caminhos, que ele está a alcançar a tua vida, porque você é importante para Deus. Não é o seu dízimo que é importante para Deus, é você, a sua alma, a sua vida. E hoje o reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que tenham vida pela aceitação a Jesus Cristo, o Rei da vida, o Rei da criação, o caminho, a verdade e a vida. Porque assim como o raio sai do Oriente e cruzará o Ocidente, será a volta de Jesus. E nós devemos estar ligados no trono da graça. Oh glória! Apocalipse 20:11 vai dizer da seguinte forma: eu vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, cujo a presença da terra fugiu aos seus pés, e já não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Apocalipse 20:12 vai falar dos livros, dos teus atos, desta mensagem apregoada ao teu coração, e cujo já chegou ao reino dos céus, à porta do teu coração, para que aceite a Jesus. E deste momento já está registrado nos livros, e nenhum de vocês são tidos como inocente. Boa tarde, meu irmão. São tidos como inocente. Olha só, esses são os livros que anota todos os seus atos, os meus pecados, os teus pecados. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Olha só como que isso é grandioso. E os mortos foram julgados pelas coisas as quais estavam escritas nos livros, segundo as tuas obras, não as obras terrenas. E deu-se o mar aos mortos que nele haviam, a morte e o inferno deram aos mortos e que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20:14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte.
Agora Apocalipse 20:15 vai dizer: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vocês podem conferir na Bíblia de vocês. Apocalipse 20:15. Não é a religião que vai te salvar. Não é o padre, o papa, o pastor, o presidente, a riqueza, o seu dízimo, a tua oferta. Quem vai te salvar chama-se Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o que tem o livro da vida. E é Ele que escreve o teu nome no livro da vida. Quando você o aceita, quando você o entrega, e neste momento eu venho te oferecer, porque já nenhum de vocês são tidos como inocentes mais, aqueles que estão fora do caminho, fora da presença. Eu não estou aqui a pregoar religiosidade e religião, eu estou aqui a pregar a Jesus Cristo, ao reino dos céus, que é chegado porque Jesus está voltando, e é necessário que você esteja escrito no livro da vida. E agora, nesse momento, se você ainda não aceitou a Jesus, porque tem muitas pessoas que estão 20 anos na igreja, mas não tem o nome escrito no livro da vida, mas o dízimo está indo certinho todo mês lá na mão do pastorzão lá, ó. Desperta tu que dormes. João Batista abriu o caminho para a proclamação do reino dos céus em 2 anos. Ele não foi reconhecido, mas em gerações de gerações foi um dos maiores profetas que houve dentro da terra. Agora eu quero te dizer, se você quer ser escrito no livro da vida, aquilo que Ele me deu de graça, eu vos ofereço a salvação em Cristo Jesus. Coloque a mão no teu coração. Neste exato momento, você que está fora da presença, fora do caminho, que um dia esteve pregando a palavra de Deus e foi afastado por concupiscências humanas, não olhe para o mundo, não olhe para a religião, não olhe, olhe somente para esta glória que está nos céus, manifesta o Todo-Poderoso, o Eterno, Criador dos céus e da terra. Rabassouri que lhe cantou. E se você quer aceitar a Jesus, é necessário que você confesse a Ele da tua boca. É necessário que você confesse a Ele do teu coração. Coloque a mão na tábua do teu coração e fala assim comigo, repetindo estas palavras. Fala assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais venha a ser apagado. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te reconheço como meu único Deus, o meu Rei, o meu Senhor. E desde o momento, Senhor, escreve o nome destas pessoas que estão a aceitar a Ti, que estão a entregar a Ti a vida deles no livro da vida. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a eles neste momento, tocando ao coração, à alma, à mente, Senhor. Vai refazendo, restabelecendo, introduzindo na casa, na família, e que toda potestade, malignidade bata em retirada pelo nome de Jesus. Receba da parte do Senhor revestimento espiritual pela tua fé, que entregou o teu caminho a Deus. Ele é maravilhoso. E agora que você tem o seu nome escrito no livro da vida, agora você vai virar não só ouvinte, mas praticante dessa palavra. Você vai virar praticante desta palavra, que é uma palavra de vida, uma palavra eterna. Esta palavra. Agora você vai viver esta palavra. Orar 3 vezes ao dia. Ter comunhão no teu quarto com Deus, porque você tem o livre-arbítrio de dobrar o teu joelho, de direcionar a Ele, aos caminhos dEle, porque Ele é sensacional. Ele ama esta humanidade, ama os que estão corrompidos, mas não ama a corrupção, não ama o pecado, porque Ele é santo e Ele separará o joio do trigo.
Ele irá limpar as trevas e a luz resplandecerá em meio a este planeta que está cego, embriagado, andando no vinho da ira da sua própria prostituição, dos seus próprios desejos. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Do que adianta você ter toda a riqueza humana e se hoje Deus pedir a tua alma, aonde você vai estar? Em qual lugar você vai estar? Para onde você vai? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Porque a palavra de Deus, não há dois caminhos, há um único caminho. Porque Jesus Cristo é este caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E se você não estiver conectado nele, você não tem vida. Adão entregou esse planeta nas mãos de Satanás. Mas esse planeta será reivindicado e refeito, restabilizado, restaurado, renovado, vivificado, numa existência eterna, maravilhosa, além do que os seus olhos possam contemplar, do que seus ouvidos possam ouvir, ou do que a sua mente possa imaginar, aquilo no qual Deus preparou para os que buscam, para os que adoram. Isto é grandioso, é maravilhoso. Nós estamos sendo preparados para um caminho. E este caminho é um caminho onde ele venceu a morte. A morte, onde está o inferno, a morte? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Aqueles que adoram aos deuses dessa terra e se apegam a esta matéria terrena. Porque hoje eu posso ter uma casa, um carro, um lar e se desligar o fio da vida. O que eu tenho? Sou cego, nu, pobre, miserável, se eu não tiver Deus. Mas quando eu tenho Deus, eu tenho o nome sobre todo nome, sobre todo domínio. Eu tenho vida após a morte, eu tenho vida eterna com Ele. Oh glória! Olha como que isso é grandioso. Porque Ele venceu a morte pela tua vida, pela tua alma, para te alcançar, tirar do charco de lodo, da profundeza do inferno, para te tirar dos teus pecados. Porque não são os seus pecados que vai te vencer. Porque todos os dias a nossa luta é contra a nossa carne, é contra o nosso pecado, contra os nossos desejos. E não é porque você fraqueja que Ele vai desistir de você, que Ele não desiste de você. Ele quer te alcançar. Mas é a persistência que vai te levar à salvação. É a persistência que vai te levar à salvação. É a persistência de você lutar, de você acreditar que você pode vencer, que Ele está na frente no controle. Pedro, quando estava ali no barco, o barco prestes a naufragar, os discípulos estavam desesperados, olhando para a ventania, olhando para as ondas que abatiam sobre o barco. E de repente vem Jesus, e eles começam a falar: será que é um fantasma? Aí Pedro fala assim: Senhor, se és tu mesmo, faça com que eu voe até você. Agora Pedro vai romper o espaço-tempo, a física, a lógica humana, a ciência humana, a barreira da limitação da nossa compreensão. Pedro vai andar sobre as águas. Aí Jesus falou: Pedro, venha. E ali Pedro começa a caminhar, a andar sobre as águas. Ele rompeu o espaço-tempo, rompeu a lógica, rompeu a física humana, rompeu a ciência humana, andou sobre as águas pelo poder da fé. E esta fé que habita no seu coração, Satanás não pode tirar, o inimigo não pode roubar, porque a tua fé é o que te garante a coroa da vida. É a tua fé que vai te conduzir aos céus, é a persistência de você se manter firme. Mas quando Pedro começa a olhar em volta à tempestade, começa a olhar em volta às ondas, às águas,
ele começa a naufragar, a afundar. Quando você começa a olhar a concupiscência humana, o pecado, você está afundando para o precipício e descendo para baixo, para o inferno. Mas quando você olha para essa glória, para essa grandeza do Criador, que se faz presente agora neste momento, vestindo este lugar com o manto da tua glória, para que você tenha salvação e vida eterna por aceitação a Ele, você está a caminhar para a vida eterna com Ele. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele vos ama. Ele nunca vai desistir de você. Você pode estar falando assim: eu não consigo. Pedro falou: Senhor, eu te amo. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ali, quando ele nega a Cristo, que ele vira pedra, vira rocha, que ele firma no Evangelho, e agora ele está disposto a morrer pelo Evangelho, ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima como meu Salvador. Não são os nossos pecados que vai nos separar do amor de Cristo, porque nem a vida, nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem as malignidades pode separar você do amor do Senhor. Então entenda que não é as suas lutas, não é o seu desânimo, não é as dificuldades, as doenças, as culpas, os julgos, os fardos que vão te separar do amor dele, porque ele venceu isso tudo para você. Ele venceu isso tudo por amor a você. E se você está prestes a desistir, prestes a desanimar, essa palavra chega a tocar a tua alma, ao teu coração e trazer esperança. Jesus Cristo é a tua esperança, Jesus Cristo é o teu caminho, Jesus Cristo é a tua verdade e Jesus Cristo é a vida. Aleluias. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e todo Ele fará sobressair a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus filhares. E se você não aceitou, eu vou fazer o apelo mais uma vez. Faltam 5 minutos para estar encerrando esta transmissão. Agora, neste momento, eu quero te dizer que Deus, Ele te ama. Que Deus, Ele te chama. E agora, neste momento, é o momento mais importante. Você ainda que não foi escrito no livro da vida, Jesus Cristo está a te chamar. Jesus Cristo está a te chamar neste momento, para que sejais escrito no livro da vida. E é muito simples, é você colocar a mão no teu coração, para que você tenha vida. Coloque a mão no teu coração e fala assim comigo. Você que quer aceitar o coração e fala assim comigo. Você que quer aceitar a glória a Deus, aleluia. Fala assim comigo: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Escreve o meu nome. É necessário que você repita comigo estas palavras. Você que quer aceitar a Jesus, você que adentrou depois que eu já tinha feito o apelo, fala assim comigo: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu nunca mais seja apagado. Aleluias. A conexão está falhando um pouco. Senhor Jesus, escreve o nome destas pessoas no livro da vida, para que eu nunca mais seja apagado. Elas estão entregando o caminho delas ao Senhor, para que o Senhor abençoe a casa, a família, aos familiares, venha abençoar os lares, que o Senhor venha estar com eles nesse momento. É pelo nome de Jesus que nós oramos, que toda doença,
toda julgo, toda culpa, saia pelo nome de Jesus. Saia quando não provém de Deus, que todas as cadeias sejam quebradas agora, pelo nome de Jesus, que toda obra maligna bata e retirada, pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós oramos, é pelo nome de Jesus que nós clamamos. Senhor Jesus, vai dizer a cada vida, a cada lar, a cada casa, a cada cidade, a cada país, a cada nação, a cada reino agora nesse momento. Toca diante da vida deles, faça a impossibilidade se tornar possível. Toca nos doentes, nos enfermos, nos coxos, nos paralíticos, nos cegos, nos mudos. Eles venham falar no nome de Jesus, eles vão ser sarados e curados pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. Curados, libertados, vivificados, estabelecidos, restaurados em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Aleluias. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Aleluias.